Oi, pessoal. Hoje a gente vem falar sobre um assunto que está muito relacionado ao assunto que a gente falou ontem, que era o quê? Como decidir em alinhamento com o nosso objetivo. E hoje eu quero falar com vocês sobre como dar aquele primeiro passo, sabe? Às vezes você precisa fazer alguma coisa, você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você não tem vontade, você se sente um pouco preguiçoso. Acontece com todos nós, né? E isso aconteceu muito comigo no passado. E depois que eu aprendi essa técnica de tomar esse primeiro passo, essa primeira mini iniciativa, tudo mudou na minha vida. Eu consegui fazer as coisas que eu necessito fazer e consegui ser mais disciplinada e consegui continuar com as coisas que eu queria fazer, meus objetivos e tudo mais. Então, é, isso baseado também muito na minha experiência como professora de inglês. Então, não sei, talvez alguns de vocês saibam que eu sou professora de inglês e eu tenho essa experiência dando aula para os meus alunos e muitas vezes eu falo para eles o seguinte: galera, vocês têm que estudar. Se vocês querem aprender o idioma, vocês têm que estudar. Aí eles me falam, mas Carol, eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não gosto de estudar, não gosto de fazer tarefa. Daí eu falo para eles o seguinte: então, pessoal, se vocês realmente querem evoluir, se vocês realmente querem atingir esse objetivo, o primeiro passo vocês já fizeram, que é se, se inscrever numa aula de inglês, né? Começar aulas de inglês. Então, você já está no caminho certo. Agora basta você matar essa preguiça e começar a estudar um pouquinho. E eu falo para eles, eu sempre falo, galera, 5 minutos de estudo é melhor do que 0 minutos de estudo. E essa técnica que eu quero mostrar para vocês é baseada nisso, que uma coisa feita é melhor que 0 coisas feitas. Então, eu vou nesse exemplo das aulas de inglês. Então, eu falo para eles, vocês têm que estudar todo dia um pouquinho. Daí eles pensam que tem que ser 1 hora, 2 horas de estudo, mas não é assim. Se você estudar 5 minutinhos por dia, você já vai estar evoluindo 5 minutos a mais do que se você não tivesse estudado. E 5 minutos juntando ao longo do mês vai dar alguma coisa, entendeu? Se você não tivesse feito nada, você não ia ter nenhum tipo de progresso. Então, 5 minutos de progresso é melhor que 0 minutos de progresso. Muito bem. Então, às vezes eu consigo convencê-los. E aí, o que que acaba acontecendo? Por, pelo fato deles terem começado a estudar aqueles 5 minutinhos ali, provavelmente eles conseguiram estudar um pouco mais. Então, só o fato de você ter começado vai te ajudar a continuar. Então, como que a gente pode fazer isso de um jeito um pouco mais fácil? Então, vamos colocar um outro objetivo que você tem. Você quer ler mais, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que preparar o ambiente para que te favoreça a você ler esse livro. Ok, muito bem. Então, primeira coisa que você vai fazer é você vai pegar aquele livro e colocar do lado da sua cama, certo? Porque tá ali, em caso de emergência, é só pegar ele ali, tudo bem. Aí você vai dormir e vai acordar no dia seguinte. Para você começar com um ímpeto, com aquela força positiva para você poder tomar ações, mesmo que minúsculas, lembrem-se, pode ser uma ação muito pequenininha, um passo bem pequenininho. Então você pode começar fazendo a sua cama. Eu utilizo esse método faz anos, depois que eu descobri ele, faz parte dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Então,
o primeiro passo é faça a sua cama de manhã. Isso não tem nada a ver com bagunça ou organização, não tem nada a ver com nada. Na verdade, a base disso é o quê? É para já deixar o seu cérebro sabendo que você já teve uma pequena vitória no dia. Então, você vai fazer a cama, você já fez uma coisa, você já realizou uma tarefa no dia antes, até mesmo de tomar o café da manhã. Então, o seu cérebro interpreta isso como uma vitória. Então, isso já te dá mais vontade, mais ímpeto de terminar tarefas ao longo do dia. Então, fez a sua cama? Muito bem, parabéns, primeira vitória, mesmo que pequena, está ao seu lado, um ponto para você. Segundo passo, você vai pegar o seu livro e vai abrir a primeira página. E você vai ler uma frase. Ai, mas Carol, uma frase? Nada a ver. É uma frase a mais do que se você não tivesse nem aberto o livro. Então você está ganhando, é um ponto a mais para você, é um ponto positivo para você. E é claro, se você conseguiu abrir o livro e ler uma frase, você vai conseguir ler um pouco mais. Então, a sua tarefa do dia é ler um parágrafo daquela primeira página. E se eu fosse te dar uma dica ainda melhor, uma dica de ouro, é você ler esse parágrafo em voz alta. Então, você já fez uma coisa em direção ao seu objetivo. E isso é maravilhoso. Pessoal, você pode utilizar essa técnica em N aspectos da sua vida. Por exemplo, vamos falar sobre lavar a louça. Eu sei que tem muita gente que tem problema com lavar louça, ou não gosta de lavar, ou acha muito chato. Mas, primeiramente, a gente tem que ressignificar isso, né? Ressignificar lavar a louça. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas todo mundo tem que lavar louça. Querendo você ou não, todos os tipos de pessoa têm que lavar louça. Então, é melhor fazer do que não fazer. Eu, particularmente, moro num lugar onde tem muita formiga. Então, se eu não lavo a minha louça à noite, de manhã, vou ter uma infestação de formigas que eu não quero lidar. Então, eu prefiro lavar a louça. Então, o que você vai fazer? Tá lá, a pia cheia de louça para você lavar. Você vai pegar um talher, lava aquele talher e põe lá para secar. Só isso, essa é a sua tarefa. Naturalmente, se você lavou um garfo, você vai na vontade de lavar mais alguma coisinha, porque você já tá ali mesmo, né? Já começou, então vamos fazer mais. Lava um copo. Depois lava um prato. E assim, com mini ações, mini passos, você consegue terminar tarefas que levam menos de 5 minutos às vezes e a gente fica procrastinando e aquilo vai pesando na nossa mente. Então, anos atrás, eu decidi que eu nunca mais queria sofrer essa ansiedade, esse peso de tarefas minúsculas que podem ser feitas rapidamente e ficar sofrendo com isso. E então eu decidi. Eu comecei exatamente assim, fazendo mini passos e mini ações. E essas mini ações, elas vão acumulando. E no final do dia, no final da semana, no final do mês, você vai ver que você conseguiu realizar coisas que estavam esquecidas ou até mesmo, sabe, você tendo algum tipo de reação negativa àquela coisa que é simples de fazer e rápida. E a hora que você termina, você sente um alívio incrível. Então, essa é a minha técnica para vocês hoje. Vocês podem extrapolar isso para qualquer tipo de ação no seu dia, tá? Ou começar a estudar, ou começar a limpar a casa, ou começar um exercício físico. É a mesma coisa. Comece com passos minúsculos
E ao longo do tempo, você vai aumentando aquela frequência. É natural, é natural. Você tem que tornar aquelas ações que a gente acha chata, aquelas ações que a gente acha que, nossa, não quero fazer, tem que torná-las normais, normalizar ela durante o dia. E quanto mais você pratica isso, pratica tomar essas mini ações, você vai ver como todas as outras coisas, grandes ou pequenas, se tornam mais fáceis de fazer, de você entrar no ímpeto, entrar naquela energia de fazer, porque você está estagnado. E quem está estagnado não quer sair da estagnação. Então você tem que dar aquele mini passinho para poder entrar no ímpeto, para poder entrar naquela energia. E uma vez que você entrou na energia, tudo fica mais fácil e mais rápido. E lembre-se, você não tem que fazer tudo de uma vez. Faça uma coisinha minúscula por vez. E você vai ver aonde você vai chegar. Eu espero muito que isso ajude vocês na vida de vocês, que melhore tudo e espero vê-los novamente no próximo vídeo. Falou!